de amor e paz pra você. Se ligue nessa estação, faz tanto bem pro coração. A Novo Tempo te deseja alegria. Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Rádio Novo Tempo. Novo Tempo. O que a Bíblia diz sobre o inferno e como seria o céu? Descubra a verdade com a revista Esperança, Céu ou Inferno. Você irá aprender sobre o plano da redenção, doutrina de salvação e muito mais. Peça agora pelo WhatsApp 12981510081. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Nas passagens bíblicas encontramos imagens e símbolos que nos ajudam a ver a beleza e a profundidade das profecias. Através destas profecias, concluímos que estamos muito próximos da volta de Jesus. Eu sou o pastor Estina e juntos, no programa Lições da Bíblia, vamos decifrar as verdades proféticas. Lições da Bíblia é um jeito diferente de aprender mais sobre a palavra de Deus. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, lar de mais de 13 milhões de cariocas. E Deus tem um plano para cada um deles. Com a sua ajuda, muito em breve a Rádio Novo Tempo estará no ar na capital do Rio. E neste mês, a sua doação irá levar guias de estudo da Bíblia para o coração da cidade. Doe pelo Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou Novo Tempo. Eu imagino Adão. Oi, galerinha, tudo bom? Aqui quem fala é a tia Cecel e hoje eu tenho um recadinho para vocês que escutam a Rádio Novo Tempo. Todo o meu repertório você encontra no Spotify, Deezer ou em qualquer outra plataforma digital. O Senhor é o Assim meu você pode pastor, escutar música com as suas crianças aonde estiver e vai ser um prazer compartilhar isso tudo com a sua família. Tchau, tchau! O programa Vida e Saúde está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde. Oi, 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 gente. Vida e Saúde, mais um encontro aqui nas ondas abençoadas da Novo Tempo. Tudo bem? Tudo sossegado? Podemos chegar? Você já está sintonizado? Você já está aqui com a gente? Nós já estamos com você. Muito obrigada pela sua sintonia, preferência pela Rádio Novo Tempo, rádio que fala de esperança. E aqui no Vida e Saúde é assim, um programa que se dedica, que se dedica a me motivar, a te motivar, a termos cada vez mais saúde, para a gente viver melhor, não é? Para a gente viver melhor. E caso a gente desenvolva algum problema de saúde, que o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente estejam fortes para enfrentá-la, não é? Que bom que você está aqui. Meu nome é Rose Andrade, pode ir registrando a sua audiência, 12981510081. Nós estamos ao vivo pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você pode não somente ouvir, mas também assistir. E o tema de hoje é um tema que quanto mais aqui no Vida e Saúde a gente lê, estuda, dá uma olhadinha nas pesquisas, mas a gente fica impactado porque vai falar do sono. E essa questão da falta de sono, do problema do sono, atinge muita gente. Olha, a nossa produção levantou um dado aqui de 2023
Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mais de 70% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono. Gente, pensa, mais de 70%? É altíssima essa taxa. E entre os problemas mais comuns, o que você acha que aparece lá no topo da lista, hein? Exatamente, como é que você sabe? A insônia. Você tem razão, a insônia. E ela é seguida da apneia do sono. Esse estudo foi divulgado no ano passado. É possível que novas pesquisas que estão sendo realizadas apontem também para um cenário ainda mais preocupante em relação ao sono do brasileiro. No programa de hoje vamos bater papo sobre isso, sobre a importância dessas noites de sono, de descanso, essas noites mais tranquilas, não é? Agora eu tô com uma curiosidade aqui, você me ajuda? Você me responde? Você dorme bem? Sim ou não? Você acha que você dorme bem, acorda descansado, tranquilo? Então participa com a gente, 12981510081. Eu fico te esperando aqui na programação. Enquanto isso, eu vou cumprimentar meus amigos que estão passando por aqui mais uma vez. Vou começar com Grazi Donato. Oi, Grazi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Rose, bom dia! Como que é bom estar aqui com vocês. E a gente vai falar de um assunto que a gente gosta bastante no Vida de Saúde, que é a questão do sono, né? Tem muita gente que nem dá bola para essa questão do sono, não é? A gente vai descobrir que é super importante, não é, Grazi? Sem dúvida, na minha visão, é o primeiro pilar da saúde, é o sono. Se não dormir bem, nada vai bem na vida. É verdade. Então, que bom que a gente vai falar sobre isso hoje, vai ser muito, muito bom mesmo. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Na sua mentoria, isso já foi tocado alguma vez? Alguém com algum problema, alguma dificuldade emocional por causa do sono? Ou ainda não apareceu? Não, sim, Rose, sempre. É porque geralmente, assim, a insônia, ela tá muito associada, né? Ansiedade e depressão. Então, a gente atende com bastante frequência e alunas que têm dificuldade mesmo com essa questão. E, inclusive, a gente sempre coloca aí desafios semanais, né? Que englobam dormir bem, ter horário para dormir, para acordar, né? Para dar um gás nas meninas, para elas conseguirem viver melhor mesmo, ter mais disposição. Às vezes a pessoa acha que precisa comer um pré-treino, precisa tomar alguma coisa para dar energia. Na verdade, era só dormir direito que as coisas se resolviam naturalmente, de graça ainda, né, Rose? É verdade, Grazi. Só a gente dormir bem já vamos resolver vários problemas. Muito bem, muito bem. Grazi, fala da sua mentoria, das meninas, do Clube da Luluzinha. Claro, Rose. O FEM é a minha mentoria de 1 ano de acompanhamento, que a gente cria um grupo assim que parece uma família mesmo, é uma bênção. A gente conversa toda semana, troca ideias, fala das dificuldades, fala das conquistas. Então, a gente vai conversando semanalmente e resolvendo questões bem de menininha, viu, Rose? Sei. Autoestima, autocuidado, né? Como conseguir se priorizar. Às vezes muitas vezes a mulher se doa demais, faz tudo pelos outros, esquece dela mesma. Então, na mentoria, a gente estimula muito essa parte, né? Para que as mulheres vivam bem, vivam felizes, se amem, para conseguir amar e ser muito melhor ainda com as pessoas ao redor, com a família, com o marido, com os filhos. Opa, então se você quiser discutir, ficar mais perto ainda desse universo feminino com o grupo da Grazi, como é que faz, Grazi? Me procura no @GraziDonato, que é o meu Instagram. Ali na bio tem o link do meu WhatsApp. Só me chamar ali no particular pra gente trocar uma ideia. Pode ser no direct também do Instagram ou então no link da bio que tem meu WhatsApp pessoal. @GraziDonato. Facinho, gente. @Grazi Donato. Aproveita enquanto a gente tá aqui comentando para você já seguir a Grazi. Raul, bom dia! Bom dia, tudo bem, Rose? Mais uma semana pra gente aqui no Vida e Saúde, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, e você? Tudo bem. Melhor ainda, esse programa hoje tem um sabor especial pra mim, sabia? Pra mim e pra Lu. Olha o que nós ganhamos. Posso mostrar, produção? Ó, câmera. Aqui, eu mostro aqui. Olha o que nós ganhamos! Olha só que lindo, gente. Esse cacho. Presente da roça. Presente da roça. Presente do quintal lá do Raul. Raul, você trouxe uma foto, não trouxe uma foto pra gente? Trouxe, foi pra gente ter uma noção. Tem que ir no YouTube, né, Rose? O pessoal tem que ir no Tanto YouTube, pra viu? ver você, quanto pra ver a foto. youtube.com/Novo Tempo Rádio. De onde veio esse pedacinho, de qual cacho maior do que esse? Mostra pra gente, deixa eu ver aqui no YouTube. Tá aparecendo já, Lu, no YouTube? Aqui. Tá mostrando já. Tem um delayzinho aí, você vai acompanhando. Gente, é uma foto enorme. Da altura do
dos filhos do Raul esse cacho. Gente! Caixa gigante. Acho que foi a maior caixa que a gente já tirou lá. Devia ter uns 40, 45, se bobear até 50 quilos de Que banana. isso, gente? Que água que você tá usando lá pra... Se for pegar o preço que tá no mercado, tá R$10 o quilo, R$500 aí. Já pensou? Só nesse caixa, hein, Rose? Só nesse caixa. Mas a gente tá distribuindo. Tá distribuindo. Pros amigos. Muito obrigada. Eu e a Lu agradecemos. Ó, vai lá pra minha casa e pra casa da Lu. É parte desse cacho aí. Tô imaginando, vai ter gente na fila pra receber um pedacinho desse cacho aqui. Legal, legal. Raul, muito bem. É a sua casa, é o seu lar. Você sempre se dedicando a ter uma alimentação mais saudável. E essa alimentação, claro, vai impactar o peso, não é? É verdade, Rose. A gente ajuda pessoas a emagrecerem, a se cuidarem, a emagrecerem de forma saudável, de forma definitiva. Inclusive o sono é um super pilar, né? Um dos 3 pilares aí do emagrecimento, né? Verdade. É alimentação, exercício, sono. Tem outros também, mas esses são os 3 principais do emagrecimento. O sono é pilar principal para, como a Grazi falou aí, para um monte de coisa na saúde, verdade. né? Que a gente vai falar hoje aqui. Mas para o emagrecimento também, né? Quem não dorme bem não emagrece tanto, Rose. É verdade. Dormir emagrece. Dormir bem emagrece. Já é um fator aí em nosso benefício. Exato. Deixa pra gente o seu contato. Se você quiser emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Muito bem. Gente, a nossa convidada de hoje, primeira vez aqui no Vida e Saúde, nós anunciamos aí pela manhã, a doutora Raiane Branco, doutora em sono. Deixa eu fazer assim um resumo aqui, ó, do currículo dela. Doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, pesquisadora na área do sono adulto e pediátrico, professora do curso de enfermagem da FAAMA, que é a Faculdade Adventista da Amazônia, também consultora empresarial na área do sono de motoristas de transporte rodoviário. E a gente tem o prazer, a alegria, privilégio de ter a doutora Raiane com a gente aqui. Obrigada, doutora, separar esse tempo para conversar com a nossa audiência. Bem-vinda. Oi, Rose, bom dia, Rose, bom dia, Raul, bom dia, Grazi, bom dia, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que alegria e satisfação poder estar com vocês nessa manhã para conversar de um tema tão importante que vocês já anunciaram tão bem, que é o nosso querido sono, né? É verdade, é verdade. Estamos curiosos, cheios de perguntas e dúvidas, nós e os nossos ouvintes também. Deixa seu contato para que o nosso ouvinte, durante a próxima música que nós vamos tocar, possa fazer uma visitinha no seu Instagram e conhecer melhor seu trabalho. Meu principal meio de comunicação hoje é o Instagram, @Raiane Branco. Raiane com Y e 2 N's e branco a cor. Opa, Raiane Branco. Raiane Branco, ok? Então aproveita, se você tem alguma dificuldade com sono, começa a seguir a doutora para você ter ali algumas dicas, algumas informações para melhorar a qualidade aí dessa dormida boa. Enquanto você responde se você dorme bem ou não, se você considera aí uma pessoa que dorme bem, eu toco Wanderson Santos, Deixa Acontecer. Já já eu te chamo de novo aqui, hein? Essa é a sua rádio. Novo Tempo. Tento há tanto tempo ser perfeito, mas o mundo sempre inventa um jeito de complicar. E se eu deixar rolar, me diz onde é que vai parar. Eu não sei dizer, só sei viver. E se estou com Deus, tudo vai melhorar. Deixa acontecer que você vai ver que o impossível é nada pra Deus. Deixa acontecer que você vai ver que Ele tem um cuidado especial pelos seus. E se a banda parar, ainda assim vou te contar que Ele continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus. Eu tento há tanto tempo ser perfeito, mas o mundo sempre inventa um jeito de complicar. E se eu deixar rolar, me diz onde é que vai parar.
eu não sei dizer, só sei viver. E se estou com Deus, tudo vai melhorar. Deixa acontecer que você vai ver que o impossível é nada pra Deus. Deixa acontecer que você vai ver que Ele tem um cuidado especial pelos seus. E se a banda parar, ainda assim vou te contar. Deixa acontecer que você vai ver que o impossível é nada pra Deus. Deixa acontecer que você vai ver. Ei, tá aí, Wanderson Santos por aqui, a música Deixa Acontecer. Trabalho do Estúdio Novo Tempo e você cantou junto. Essa música é super pedida aqui na programação, não é? Deixa Acontecer, da gravadora Novo Tempo. Vamos lá, minha gente. E aí, você respondeu? Você se considera uma pessoa que dorme bem? Que dorme bem? Então eu quero saber. 12981510081. Já tem aqui uma avalanche de participações. Rose, bom dia. Turminha linda. Obrigada, agradecemos. No momento não estou dormindo bem. Acordo várias vezes, demoro a dormir, acordo cansada. Tô pensando em tomar vitaminas. Minha xará, Rose, está participando por aqui. Ó, fica aqui com a gente porque nós vamos ter várias dicas hoje aqui na programação, viu, Rose? Sônia Marques, eu tenho muito problema com sono. Fico muito tempo acordada. Acordo um trapo. E quando tem horário de verão, aí é um estresse, aumenta tudo, ansiedade, muita irritabilidade, como por compulsão, é horrível. Ei, Sônia, olha, fica aqui, hein? Vamos lá, vamos buscar mais informações sobre o assunto. Grazi, aí com você, o pessoal tá dizendo que dorme bem ou que dorme mal? Opa, Grazi? Bom, não sei, então vamos pro Raul. Raul, o que o pessoal tá comentando aí com você? Beleza, vamos lá. A Fátima viu o Cacho aqui e falou, nossa, que lindo, parabéns. A Michele fala, bom dia, eu durmo até demais, kkk. E a Mônica fala a mesma coisa. E pra quem dorme demais, né? Ela quer saber se a gente vai falar sobre isso também, vamos ver. É verdade. E o Carlos pergunta se eu voltei de vez pro Brasil ou eu tô tirando férias do trabalho. É você? É. Férias de trabalho não, ele tá trabalhando aqui, ó. Aqui ou lá, eu sempre tô trabalhando, só pra deixar claro. Mas agora eu tô aqui, até julho eu tô aqui, com vocês ao vivo aqui. Eu acho que a gente teve um probleminha com a conexão com a Grazi, não foi, produção? Grazi, tá me ouvindo? Acho que não, né? Ela vai tentar entrar novamente, vamos ver o que foi que aconteceu. A Eduardo fala também que ela dorme bastante aqui, tá dando risada. E a Wanda fala que não dorme bem, infelizmente. Gente, vamos lá. A Claudinha passando por aqui. Meu avô dizia, o sono é vida. Eu durmo bem, graças a Deus. Aí, Claudinha, eu concordo com o seu avô. Realmente é vida. Vamos lá. A nossa doutora tá aqui na linha. Alô, alô. Alô, alô. Doutora Rayane. Opa, acho que a gente perdeu o contato com elas, né? Tá, enquanto elas não voltam, a Lu tá retomando ali as questões. Você dorme bem, Raul? Eu durmo, Rose. E sabe quando eu durmo melhor? Quando eu tomo sol. Quando você toma no dia. Sol? A vitamina D, será? Inclusive eu quero saber se a gente vai falar disso também, da relação da vitamina D e o sono, né? Ontem mesmo tava jogando um esporte aí no sol, fiquei bastante tempo no sol. Nossa, eu dormi tão bem, Rose, essa noite. E eu já percebi isso outras vezes. Quando você fica um pouquinho ali. E se eu fico uns 3, 4 dias ali sem tomar sol, aí eu durmo sempre bem ali as primeiras 4, 5 horas. E daí as últimas 2 ou 3, aí eu fico acordando mais. Entendi. Sabe? Eu não durmo tão bem igual quando eu tomo sol. Tem uma relação da vitamina D. Eu sei que tem, mas eu quero saber se ela vai falar. E você, Rose? Eu durmo bem também. Eu durmo, preciso ali de umas 7 horas mais ou menos meu organismo já acorda. Deu 7 horas de sono, ele já acorda. Não precisa nem de despertador, que digita. Legal, eu também sou assim, eu odeio despertador, Rose. Sim, eu acordo assustada, não dá muito certo. Despertador e acordo sempre no mesmo horário mesmo. Muito bem. E as crianças na sua casa aí, como é que elas funciona? Dormem bem?
Vocês Dorme dormem bem? bem? Eles estão aqui, ó, os seguranças do Raul, não é? Enquanto a gente tá tentando retomar, eles dormem os 3? Dorme muito bem. Também brincando, correndo naquele sítio o tempo todo. Dorme de 11 a 12 horas, né? É mesmo? Tem que dormir mais, né? Olha que beleza. Bom, vamos lendo a participação dos nossos ouvintes, para poder ver. A Lu tá tentando aqui retomar o contato com a Grazi, com a doutora Rayane. Tem participação aí no YouTube? Tem. Dá? Aqui, Lu? Aqui, vamos lá? Então, vamos lá. Algumas participações mais aqui enquanto elas voltam. Eu já li o da Cláudia. Sono é vida, eu durmo bem, graças a Deus. Raul, com você aí. Tem aqui, ó, a Kelly fala, eu tenho sono, porém não tenho tempo. Acontece, não é? Acontece. Voltamos? Beleza, vai lá. Então, vamos lá. Ô, Grazi, espero que você não tenha se machucado. Você caiu aí, né? A internet caiu, gente. Caí. Brincadeira. Eu caí, na verdade, o som caiu pra mim. Aí eu saí e voltei de novo. Acho que agora vai dar certo. Agora deu certo. A doutora Rayane também tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. Então, bora lá, gente. Doutora, vamos lá. O que acontece durante o sono que faz com que essa etapa do dia, esse momento do dia, seja tão importante assim para nossa saúde? Então, vamos lá. No nosso corpo, ao longo do dia, a gente vai gastando energia em todos os processos que nós vamos realizando. Até para conversar aqui, ouvindo a rádio, a gente vai gastando energia. E é como se essa energia ela fosse se concentrando ao longo do dia em uma coisa que a gente chama adenosina. Eu gosto de usar uma ilustração. É como se a gente fosse queimando, e ao final do dia a gente tivesse com muitas cinzazinhas que precisam ser varridas e levadas embora. Esse excesso de cinzazinhas, que a gente chama de adenosina, é o responsável pela nossa pressão do sono. É responsável pelo aquele cansaço, quando a gente vai voltando para casa ao final do dia, que a gente está ali no ônibus e dorme até no ombro da pessoa do lado, sem nem ao menos conhecer, sabe? Aquele sono incontrolável. Já fiz isso. Você pagar uma grande vergonha. Já aconteceu com você? Já. Passar uma grande vergonha de estar ali no ônibus, voltando para casa, aquele cansaço, aquele balanço. De repente você vai e dorme no ombro de uma pessoa que você nem conhece. Responsável por isso é a adenosina. E ela vai embora quando nós dormimos. Então, uma das principais funções do sono é tirar essa carga do restante da queima da nossa energia durante o dia. Isso é uma das principais funções. Mas a gente tem imensas funções que acontecem enquanto a gente está dormindo. Sim. A liberação do hormônio da saciedade, como foi falado já aqui, que nos ajuda a emagrecer, a liberação do hormônio do crescimento, que faz a manutenção da nossa massa magra, então mantém os nossos músculos ativos, nos faz perder gordura, a liberação de hormônios que nos fazem crescer também, que nos dão mais saciedade, que promovem a nossa concentração. Então, tudo isso acontece enquanto a gente está dormindo. Sim. E por isso que é tão importante dormir. Uau, gente, uau. Ó, só fazendo uma observação aqui, Grazi, que eu nunca deitei assim no ombro de ninguém no ônibus, não, né? Mas aquelas pescadas que a gente dá assim com os olhos, sabe? Já. Menina, não, eu já dormi. Grazi, você viu? Eu acho que eu já... Pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que eu já fiz isso no avião, Rose. Uma vez eu dormi no ombro de alguém. Que vergonha. Muito bom, Grazi. Muito bom. Sim. Você percebeu a quantidade de benefícios que o sono, quantidade de situações aí que o sono interfere, menina, que a doutora comentou? Muito, nossa, demais, Rose. A Isabelle, ela falou aqui no YouTube assim, ó, eu não posso encostar que eu tô dormindo. Eu já dormi em pé no ônibus, gente, em pé. Cara, como ela conseguiu? Eu vou entregar minha tia. Minha tia dormiu durante um assalto. Que isso, Raul? Entraram na casa dela, armado, aí ficaram no chão, lá ela dormiu. Você tá brincando? Juro. Manda um beijo. Um beijo, tia. Eu não vou falar o nome da tia, porque eu tenho várias. Ela deve ter ficado em estado de choque. Ela não pediu autorização. Não, deve ter ficado em estado de choque. Não, ela dorme sim. Ela dorme em qualquer lugar mesmo. Mas na hora do assalto? É na hora do assalto. Não, você tá brincando? Tô falando sério. Sério? Sério, é verdade. Isso é verdade. Oh, quer dizer que ela ficou calma. Que bom, foi menos traumático. Ai, doutora, a minha dúvida é a seguinte aqui, ó. Quais são os principais sinais, então, né, de que o sono da pessoa está prejudicado? E muitas vezes ela nem se dá conta disso. Na verdade, você já comentou, às vezes a pessoa encosta e dorme e tal.
Mas que mais? Quais são aí os sinais para a gente entender? O sinal mais comum, eu acho que o que todo mundo mais percebe, realmente é esse cansaço, né? Que você acorda, a gente até brinca que parece que foi atropelado. Passou algo em cima de você, você acorda extremamente cansado, é um dos sinais. Só que existem uns sinais que são mais subjetivos. Um deles é a irritabilidade. Imagina, você que está sempre mal-humorado, obsessivo em resolver alguma coisa, mais estressado, mais ignorante com as pessoas, vendo a vida até de uma forma mais negativa, tendo dificuldade de concentração e de perpetuação dos seus trabalhos durante o dia, ao longo do dia. Então, tudo isso pode ser consequência de uma noite de sono que não está sendo bem dormida, por N motivos. Às vezes é por questão de tempo mesmo, que você não tem uma rotina que te favorece esse sono. Às vezes é a qualidade do seu sono que está afetada por N razões. Às vezes falta suplementação vitamínica. Às vezes você está com um distúrbio de sono propriamente dito, né, como um dos mais comuns, que a Rose até citou aí no início, a apneia obstrutiva do sono, que é um dos transtornos mais prevalentes na população brasileira e que prejudica grandemente a qualidade do sono. Então, vários fatores podem prejudicar essa qualidade do sono e repercutir na forma como nós desempenhamos as nossas atividades no dia seguinte. O mais comum é o cansaço, mas a gente sente muita alteração emocional e hormonal também. Uma dica assim bem fácil que dá para você organizar aí se o seu sono ele está regularizado ou não, a gente observa isso por meio de um ciclo, né? Não sei se você já ouviu falar, nós temos um ciclo que se chama ciclo circadiano, que é responsável pela nossa noção de noite. É o que faz eu saber que nesse momento, 11 da manhã, 11h30 da manhã, está durante o dia e que às 8 da noite é a noite. Isso é regulado pela luz, né? E uma das dicas assim, que dá para a gente já aplicar e observar se o nosso ciclo está regulado é se ao amanhecer, quando a gente acorda, a gente sente fome. Olha que interessante, você sente fome quando você acorda? Logo ao amanhecer, já comenta aí pra gente também, pra gente acompanhar. Esse sentir fome logo de manhã significa que a gente está tendo uma produção, a liberação de um hormônio que nos deixa alerta, que está ligado com a regularização do nosso ciclo, que é o cortisol. Então, o cortisol começa a crescer, a gente começa a ter um pouquinho de fome, que é para ter energia para se manter ao longo do dia. Então, muitas pessoas que têm um ciclo trocado ou que não estão com um ciclo regulado, ao amanhecer nem fome sente, por conta de toda essa cascata de atraso que começa a acontecer na liberação dos nossos hormônios. Então, são N fatores que podem nos fazer sinalizar que o nosso sono não está muito bem, mas os principais são esses. Muito bom, doutora. Você falou sobre o ciclo circadiano, né, que é o ciclo que é do nosso dia aí, né, que o nosso cérebro sabe quando está dia, quando está noite, mas a gente quer agora entender, doutora, o ciclo do sono, né? Quais são as fases do ciclo do sono e qual a importância de cada um para a qualidade do descanso? Pronto, a gente tem duas fases grandes que a gente chama de sono não REM, que é o sono mais lento, aquele sono de ondas lentas que faz o nosso corpo relaxar, onde vários hormônios são liberados, inclusive hormônios do crescimento. É um sono, uma fase do sono que está intimamente ligada com a consolidação de memórias. E quando a gente olha assim, o gráfico, se a gente fosse olhar o gráfico do sono, parece assim, vários prédios, e a gente chama de arquitetura do sono. No primeiro terço da noite, nós passamos mais tempo nessa fase de sono, que é o sono não REM. A outra fase do sono é o sono REM, que é o sono que marca o movimento rápido dos olhos. É a fase que a gente sonha, é o momento em que acontece também um reprocessamento das nossas emoções. É como se fosse uma terapia gratuita que a gente faz todas as noites. Nesse momento, as nossas emoções elas são reprocessadas e a carga emocional negativa é retirada. Não sei se já aconteceu com vocês, de dormir com raiva de alguém, às vezes você briga com o marido de noite, sim, ou durante o dia e vai dormir, e no outro dia, quando acorda, a raiva tem ido embora. Não sei se já aconteceu com você, sim, mas o responsável por isso é essa fase que a gente chama de sono REM. Então, ao longo da noite, a gente fica ciclando, passando da fase não REM para o REM. Em cada ciclo de sono, a gente passa por essas duas fases. No entanto, no primeiro terço da noite, a gente fica mais tempo no sono não REM,
Mas no início da manhã, a gente passa um tempo maior no sono REM. E isso, quando se junta, todas essas duas fases bem vivenciadas, a gente desfruta da total maravilha que é uma boa noite de sono. Gente, que interessante. Cada resposta da doutora tem um elemento que a gente não conhece e a gente está aprendendo, não é? Vou deixar uma pergunta no ar, mas a gente vai para o intervalo. Quando voltar, a doutora responde para a gente. É uma pergunta que não quer calar. Muita gente está perguntando isso aqui. Existe um horário certo para dormir? A gente vai conversar sobre isso depois do intervalo. Mantenha a sintonia, a gente volta já. Bom dia! Agora ficou fácil entender os temas mais difíceis da Bíblia. Chegou a revista Esperança na Mira da Verdade, um guia de estudo da Bíblia que traz respostas claras para suas dúvidas. Peça agora em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. A CPB Editora preparou uma promoção especial para esta Semana Santa. De 24 de fevereiro a 31 de março, você pode garantir até 20% de desconto em produtos selecionados. Para aproveitar, envie um WhatsApp para 15 98100 5073. 15 98100 5073. E tem mais! Diga que ouviu esta promoção na Rádio Novo Tempo e ganhe um desconto na hora. Não perca essa oportunidade. CPB para toda a vida. Os sucessos da gravadora Novo Tempo, você ouve aqui. As suas músicas favoritas. Novo Tempo. Música que toca o coração. Veja, olhe em volta, a escuridão é o habitat do opressor. A voz da esperança. Tu me sondas e me conheces bem. Os relacionamentos têm papel fundamental para termos uma vida longa, com qualidade, cheia de saúde. Mas é preciso cuidar dessas relações. Se atente às necessidades e sentimentos das pessoas à sua volta. Seja presente, vale usar as tecnologias para isso. E aceite as diferenças. O salmista diz: como é bom e agradável viver em união. Pronto para cultivar os seus relacionamentos? Novo Tempo, juntos com você. O conhecimento da verdade traz paz, liberdade e confiança em um Deus que nunca falha. A Bíblia tem uma mensagem que é urgente. Quer saber o futuro que nos aguarda? Com o pastor Rafael Rossi, vamos descobrir a resposta na Bíblia. Ainda que o mundo esteja em colapso, na Bíblia, na palavra do Senhor, nós temos segurança. Ouça o Arena do Futuro todo domingo às 7 horas da noite, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Vida e Saúde. Muito bem, já estamos de volta apresentando o nosso programa Vida e Saúde com você, querido ouvinte. Eu tenho uma boa notícia, tem mais uma revista em circulação aqui na programação da Novo Tempo. Saiu do forno. Ai, tá até queimando aqui, ó. De tão quentinha que tá, saiu do forninho. É a revista Céu ou Inferno. E hoje eu comentei mais cedo com a nossa audiência, né? Que essa capa é uma capa que desperta algumas emoções em nós. Desperta algumas emoções em nós. Nós temos o ser humano ao centro, aí de um lado a gente tem essa figura de luz, nós temos ali Jesus colocando a mão no ombro do ser humano, só que do outro lado a gente tem assim um ser das trevas também tentando cochichar alguma coisa no ouvido. Céu ou Inferno, a capa da revista, olha,
tá demais, não é? E assuntos como predestinação, se boas ações nos levam ao céu, se para entrar no céu é de graça mesmo. Vamos conversar sobre isso através dos estudos? Pois é, presente para você da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Se você quer um exemplar desse para você, o que você faz? Você vai digitar agora para a gente através do WhatsApp, você digita assim, céu, que a gente já sabe que você quer o cadastro. 12981510081. Você digita céu, manda pra gente, a gente passa o cadastro. Eu sei que você já sabe, mas lembrando que nem o frete você vai pagar. E claro, todos os dias chegam ouvintes novos aqui no nosso Vida e Saúde. É um presente para você começar a estudar mais, se aprofundar em vários temas da Palavra de Deus. Presente para você, viu? Querido, querida, a gente está batendo um papo sobre a importância do sono. A gente está recebendo a doutora Rayane Branco, que é especialista em sono. Ela está ajudando a gente a entender essa importância que o sono tem na vida da gente. E eu deixei uma pergunta no ar, vou agora complementar essa pergunta também. Doutora, existe horário certo para dormir? E como que a gente pode organizar a nossa rotina para dormir mais cedo? Essa pergunta a gente chama que é a pergunta de $1 milhão, né? Será que a gente de fato tem um horário certo para dormir? E aí lembra lá do que eu falei anteriormente, ciclo circadiano, que é aquela noção dia e noite, que é modulado pela luz. Então a gente tem uma influência da luz muito importante no horário de dormir também. Então o que é que acontece no nosso corpo? Quando a gente amanhece, né, que acorda, libera aquele hormôniozinho que eu falei, que é chamado cortisol. Ele vai aumentando no meio do dia, ele dá uma diminuída, que é aproximadamente nesse horário que a gente está, próximo ao horário do almoço, e aí a gente sente uma sonolênciazinha que nos faz até ter um soninho e às vezes até precisar fazer uma sonequinha nesse horário, mas quando chega lá pelas 18 horas, 19 horas, a depender do horário que que o sol se põe aí na sua cidade, no seu corpo vai começar a ser secretado um hormônio muito importante chamado melatonina. Então, o que é que os estudos mostram? Que aproximadamente depois de 2 a 3 horas do pôr do sol, a gente começa a ter uma elevação maior do hormônio melatonina. Então, entre os brasileiros, aproximadamente às 10 da noite é o momento que a maioria de nós sente um sono. Então, você pode começar a analisar que você vai sentir uma sucessão de bocejos acontecer próximo desse horário, 10 horas, 10 e meia, até 11 da noite, você tem uma sucessão de bocejos que começam a acontecer, que é uma sinalização do seu corpo, que ele está pronto para dormir, tanto pelo excesso daquele substratozinho que eu falei para você, que te deixa cansado, como por conta do ciclo circadiano em relação à melatonina. Então, nesse horário, as duas circunstâncias que nos fazem ter sono, eles meio que se encontram. Então, é um momento em que nos bate aquela necessidade maior de dormir. Então, fisiologicamente, considerando toda essa questão biológica que nós temos, o horário de dormir seria aproximadamente entre 10 e 11 horas. Só que, devido à nossa rotina, devido ao nosso excesso de exposição à luz azul, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, a gente atrasa a secreção de melatonina. E aí, muita gente tem sentido um sono um pouco mais tarde. Tem as questões genéticas que impactam nisso, no horário de dormir? Tem também. Tem pessoas que só sentem sono mais tarde. Tem momentos da vida que isso é alterado? Tem também. Na adolescência, a gente passa a sentir um sono mais tarde do que quando consideramos crianças e adultos. O idoso também. Então, tem circunstâncias. Mas, no geral, o adulto com ciclo regular e que tem uma rotina certinha, ele vai sentir um sono maior nesse horário de 10 horas e aí vai desfrutar desse primeiro momento do sono, que é um sono extremamente reparador, que nos ajuda a consolidar memórias e relaxar o corpo. Então, quando a gente começa a dormir um pouco mais tarde, a gente acaba perdendo alguns dos benefícios desse início do sono, que é tão reparador, tanto para a nossa memória, quanto para o descanso do nosso corpo como um todo. Que interessante, Ok, né, doutora. Sim, muito bom. Aqui o Francisco fala com a gente aqui, ó, 8 horas da noite eu já procuro meu berço. E 5 da manhã já estou em pé e cheio de fome, sim. Ó, o Francisco dando show aqui pra gente de sono e acordar bem. E a Maria Limeira aqui do YouTube, ela fala assim, ó,
Dormir no assalto, eu acho que eu não dormiria, não. Mas dormir em pé no ônibus, eu já dormi. Muito bom. Cuidado para não ser assaltado. Pois é. Verdade. Doutora, é comum a gente ouvir falar, né, que tem que dormir entre 7 e 8 horas por noite. Qual que é, então, a necessidade de horas de uma pessoa? A gente tem como recomendação, assim, geralmente essas recomendações, elas são feitas a partir de estudos populacionais. Então, muitas pessoas são estudadas e é feita uma média. Então, o que a gente tem de média da maioria da população é que nós precisamos entre 7 e 9 horas de sono. No entanto, existem questões genéticas, existem as pessoas que não estão na média, que estão fora da curva, aquela famosa frase que a gente escuta, né? Fora da curva. Que a gente chama ou pequenos dormidores, que são pessoas que precisam dormir entre 4 e 6 horas, ou grandes dormidores, que são pessoas que precisam dormir 10, 11, 12 horas de sono para permanecerem e ficarem bem ao longo do dia. Mas a maioria da população está nessa faixa de 7 a 8 horas de sono. E aí é algo muito importante, querido ouvinte, que você precisa colocar em prática na sua vida, é tentar lutar por essas horas de sono. Se você não consegue 8, porque você acha um luxo muito grande, você luta pelo menos por 7 horas. E aí você pode se perguntar, como que eu começo a organizar a minha rotina? Você vai pensar no momento que você precisa acordar. Então, teve um amigo aí que falou que acorda 5 da manhã, né? Ele disse que acorda 5 da manhã, acorda com fome, pronto para a vida. Então, que horas ao máximo ele poderia dormir para dormir as 8 horas de sono dele? Ele deveria dormir, no máximo, às 9 da noite, para acordar às 5 da manhã. Quando a gente dorme às 10 horas, que horas a gente acorda no outro dia? 6 horas, para dormir essas 8 horas. Então, você faz esse cálculo aí na sua mente. Que horas eu preciso acordar para ir trabalhar todos os dias? E aí, a partir disso, você volta 8 horas e esse é o horário que você deve lutar para tentar iniciar o seu sono, tá? Okay. Legal, doutora. Doutora, é mito ou verdade que as mulheres, elas possuem uma qualidade de sono pior do que os homens e aí elas precisam de mais horas dormindo do que os homens? Elas são grandes dormidoras, doutora? Esse é um momento importante. Mulher que escuta a gente já grava para mostrar para o marido, tá? Já grava aí, porque esse é um momento de embasamento científico que a gente tem para poder dormir. A mulher, ela realmente precisa dormir mais do que o homem. Eu até brinco o seguinte, ó, que para a mulher ser formada, se a gente for olhar biblicamente falando, Adão dormiu, né? Adão dormiu e Jesus foi lá e pegou a costela e fez a Eva. Isso é a visão bíblica que se tem, né? Então, até para ser formada, a mulher já veio do sono, ali de um processo de sono. Não é interessante isso? Mas, assim, por questões hormonais, a gente precisa dormir mais também do que os homens. Nós sabemos o ciclo menstrual feminino, né? E tem um período do mês que a gente ouve falar, a temida TPM, que é o momento que a gente está em alta de progesterona. A progesterona é um hormônio que nos ajuda a relaxar também. Então, é bem comum a mulher sentir mais sono nessa fase do ciclo menstrual. E também é comum a mulher se sentir mais alerta e até ter um pouquinho mais de insônia no período fértil. Olha que interessante. Então, a gente tem todo mês essa modulação hormonal que vai acontecendo, que nos faz ter mais sono em determinado momento e nos faz ficar mais alertas em determinado momento do mês. Mas, no geral, a mulher ela acaba se cansando um pouco mais, porque fica mais ativa, ela gasta mais energia. A gente sabe que a jornada de trabalho atual da mulher também é muito intensa, né? Trabalha fora, trabalha em casa, cuida dos filhos, cuida da família. Então, tudo isso vai contribuindo para que essa mulher ela tenha essa necessidade maior de descanso. Então, a mulher aproveita, mostra isso para o marido, diz que ele lave a louça para mim. E, homem, se você está escutando e acha sua mulher estressada, irritada, diga para ela dormir, que você cuida da casa, que ela vai ficar super feliz e vai dar tudo certo. Vai mesmo. Verdade. Vai mesmo. Doutora, tem muitas pessoas comentando aqui que acordam no meio da noite e tem alguma dificuldade para voltar a dormir. Tem alguma dica para poder manter esse descanso, voltar a dormir?
Tem. A gente pode... na verdade, o ideal é que fosse investigado qual é o motivo dessa causa, o motivo desse despertar na madrugada, né? Sim. Eu vou listar aqui alguns principais. Primeiro, você acorda de um pesadelo? Se sim, isso é um motivo de procurar ajuda profissional. Pode ser questões hormonais também. Às vezes você está liberando hormônio que era para ser liberado mais cedo, para te deixar alerta, está sendo liberado no meio da noite. Às vezes pode ter flutuação de hormônio de insulina, por exemplo, que nos deixa, que libera glicose no nosso corpo. Então pode ser que aconteça em algum momento da madrugada e isso te faz despertar também. Então o ideal é que você passasse por uma consulta mesmo, para investigar o que é que está acontecendo que pode estar te acordando. E aí questões simples que você já pode investigar até no ambiente que você dorme. Tem alguma emissão de luz em algum momento? Porque emissão de luz, seja por celular, seja por luz de ar-condicionado, por luz de carregadores, elas podem nos acordar durante a madrugada. Algum barulho externo também pode nos acordar durante a madrugada. Então, fazer toda essa análise e, de preferência, passar por uma consulta profissional que possa guiar melhor para descobrir a causa desse despertar. Ok. O Gabriel, ele fala aqui que ele dorme 11 horas por dia. Minha mãe me chama de preguiça. Aí ele dá uma risadinha aqui também. Doutora, a minha pergunta é a seguinte: a privação de sono, ela pode causar sintomas semelhantes aos de transtorno, por exemplo, como o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? E como que dá para diferenciar os efeitos, assim, para um diagnóstico? Nossa, esse é um tema tão importante, né? A gente tem... E que bom, a gente tem ouvido tanto falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade atualmente. E alguns dos sintomas são muito parecidos com os sintomas de uma pessoa em privação de sono. A hiperatividade, a gente pode ficar mais hiperativo quando não dorme bem, pode ficar mais impulsivo, tomar decisões por impulso, a gente pode ficar extremamente desconcentrado. Então, precisamos sim ter um cuidado meio que de diagnóstico diferencial, principalmente em crianças, para que seja feito esse diagnóstico certinho, se é realmente TDAH ou se é uma privação de sono. E o que é interessante é que durante muito tempo, para fechar o diagnóstico de TDAH, questões de sono eram pontuadas como critérios diagnósticos. Hoje não temos mais isso como critério diagnóstico, mas o sono ainda tem uma influência muito forte na vida da pessoa que tem TDAH. Então, a gente precisa ter um cuidado muito especial ao investigar, porque às vezes com o ajuste de rotina, com alguma terapia cognitivo-comportamental, os sintomas já desaparecem por conta da privação de sono. Então, é algo assim, extremamente relevante que precisa ser identificado, tratado, e para que o diagnóstico seja feito. E outra coisa que às vezes pode dificultar é porque os tratamentos do TDAH, principalmente os medicamentosos, né, que a gente tem psicoestimulantes, eles alteram o sono. Então, por deixar a pessoa mais alerta, eles também tem sempre como efeito colateral insônia. Então, é algo delicado que precisa ser analisado como um todo e por um profissional que entenda tanto da questão do TDAH, mas que entenda de sono também. Perfeito, doutora. Doutora, a gente viu o Gabriel falando ali que dorme 11 horas, né? Outras pessoas falando... Senti inveja, Gabriel. E outras pessoas também falando que dormem demais. Dormir demais também pode ser um problema. E como que a gente sabe se a gente está dormindo demais ou se a gente é apenas um grande dormidor ou um preguiçoso? Não sei. A gente avalia o histórico de vida, né? Você foi sempre assim? Sempre precisou dormir mais do que os seus companheiros da sua idade, né? Então, se foi sempre assim, provavelmente é uma tendência genética. Tá. Agora, se foi algo que começou a aparecer de repente, há alguns anos, e você está com esse comportamento de sono maior aumentado, a gente precisa investigar. Um dos principais motivos para isso pode ser até o déficit nutricional. Então, a gente tem evidência que pessoas que têm vitamina B12 baixa, pessoas que têm vitamina D baixa, pessoas que têm déficit de magnésio,
até de zinco também, elas podem se apresentar mais sonolentas durante o dia. Precisamos analisar também tireoide, às vezes pessoas que têm baixa produção dos hormônios da tireoide, como T3 e T4, podem ter também uma maior sonolência, então precisa observar toda essa questão hormonal. Anemia também, a gente sabe que a anemia deixa a pessoa mais sonolenta, e ainda tem os distúrbios de sono, né? A gente tem doenças que são, transtornos na verdade, que são de ordem que a pessoa precisa dormir mais, como hipersonias, e a gente tem a má qualidade de sono também, que a pessoa até dorme muitas horas, mas esse sono nunca é recuperado, como a questão da apneia obstrutiva do sono, que eu já falei anteriormente. Então, tem casos da pessoa dormir muito mesmo, mas não necessariamente esse sono ser de qualidade. Então, em todas essas esferas, é sempre necessário passar por um profissional que entenda de sono, que consiga investigar realmente a causa. Será se é genética ou será se a pessoa está com algum outro problema? É muito importante. Eu acho que, olha, pessoal, quanta coisa boa a gente está ouvindo. Eu acho que a gente vai começar a dar mais atenção a essa questão do sono, né? Inclusive tem a participação da Rose Schultz, do Paraná. Ela diz assim: eu sou técnica de enfermagem, trabalho já há 10 anos à noite. Eu digo, por favor, se cuidem com questão do sono. Hoje eu estou correndo atrás de um prejuízo, correndo atrás dessas consequências. Tive perda de memória por 30 minutos dirigindo em uma rua, onde passo há anos. Foi uma sensação horrível. Por 3 vezes parei pedindo informações. Desde então, estou com vários estragos na saúde por conta do sono. Olha como que precisa da nossa atenção, não é? Precisa da nossa atenção. Ela comentou, né? Ela tinha o hábito do trabalho à noite. A gente sabe que é uma necessidade para muita gente trabalhar à noite. Doutora, quais são hábitos necessários que a gente precisa desenvolver para a gente ter uma boa noite de sono? Inclusive para quem trabalha à noite, né? Sim. Quem trabalha durante o dia, a gente segue o padrão de trabalhar, chegar ao final da noite, ter uma rotina de descansar, assim, de relaxamento, porque às vezes a gente chega tão pilhado, né, do trabalho, tão cheio de afazeres, que é difícil a gente se desligar. Então, ter um momento com a família, ler algo que te deixe mais relaxado, aí ter até cuidado com o material de leitura, né? Porque se você for ler um suspense, um drama, isso pode te deixar estimulado e você não conseguir relaxar. Então, tem que ser uma leitura que de fato seja relaxante. Um banho, como a gente sempre escuta, né? O velho e bom banho. Por que o banho é tão importante? Porque ele reduz a nossa temperatura corporal e isso é uma das funções da melatonina, lá, que é o hormônio indutor do sono. Então, o banho, ele é relaxante por si só, nos ajuda a descansar. E algo que eu sempre gosto de recomendar, até para os meus pacientes, é que você tenha um bloquinho de notas que você possa escrever aquilo que não foi legal no seu dia, para que você coloque isso para fora e isso não fique te perturbando. Ou se você tem uma agenda muito cheia no outro dia para fazer, que você organize isso um pouco antes de dormir, para que aquela preocupação não fique te consumindo na hora que você deitar para dormir, sabe? Então, tente fazer essa rotina de relaxamento. E para quem trabalha durante a noite, né, precisa passar a noite acordado, o ideal é meio que a gente enganar, não é bem essa questão, mas é como se fosse a gente enganar o nosso cérebro e transformar o nosso ambiente mais parecido com a noite possível. Então, precisa ter um ambiente bem escuro, uma temperatura agradável, de preferência usar até aquelas vendas, sabe, para bloquear toda a entrada de luz, e um horário muito bom que a gente tem para tentar recuperar o sono da noite, que meio que se assemelha por conta da diminuição do cortisol, é logo após o almoço. Como eu falei anteriormente, né, esse é um horário de meio-dia, entre meio-dia e 2 horas, é um horário que a maioria da população sente uma sonolência. Então, aproveitar esse horário e dormir no período da tarde, a tarde inteira, até a próxima hora de trabalhar, ajuda bastante a recuperar esse sono que foi perdido durante a noite. Assim como quem trabalha à noite, trabalha durante o dia, dorme à noite, se alimenta e vai para o trabalho durante o dia, a gente tenta fazer a mesma coisa com quem vai passar a noite trabalhando. Dorme, se alimenta e vai para o trabalho para trabalhar à noite. E durante o período noturno, qualquer oportunidade de descanso, aproveite.
faço uma soneca para te ajudar a ir pegando qualquer benefício do sono que possa ter ali no período noturno. Aproveite e desfrute dos horários, das horas de descanso, que por lei a gente tem para quem trabalha no período noturno. Bom, a gente está terminando, a Grazi vai ficar com a última pergunta, doutora, em torno de 1 minutinho no máximo a resposta, para a gente poder encerrar aqui no tempo certinho. Grazi, você ficou com a última. Claro. Tem umas questões aqui, por exemplo, o André falou de bebê pequeno, que fica complicado, e a gente falou também durante o programa o ideal para uma boa noite de sono, né? Mas e essas pessoas que têm dificuldades, né? Profissionais ou pais com recém-nascido, para adaptar aí o descanso, doutora? Quais são as estratégias, então, que essa pessoa pode adotar para minimizar os impactos na saúde? Você já falou aí, né, sobre algumas sonecas e tal, mas tem também a questão do chazinho. Tem chá de camomila, mulungu, melissa, enfim. O que a pessoa pode fazer para ajudar? O sono infantil é um tema muito rico, né? Que nos primeiros meses a gente precisa ter um cuidado e atenção e saber que o bebê vai acordar várias vezes mesmo, porque ele não tem um ciclo circadiano formado, mas que depois isso pode ser melhorado. Então, até os 3 meses, tanto o bebê quanto os pais vão ter um sono bem fragmentado. Mas depois disso, espera-se que o bebê já comece a adquirir uma maturidade circadiana e que ele comece a dormir melhor. E os pais e as pessoas que precisam se organizar para dormir melhor podem investir nessas estratégias, tanto de higiene do sono, que foram algumas que eu citei aqui em relação ao ambiente, o contato com a luz, né? Evitar o contato com a luz pelo menos uns 40 minutos antes de dormir. Então, a pessoa pode ir se organizando em relação a isso e tentar fazer isso com o bebê também. Já colocar a criança numa rotininha, mesmo ela sendo pequena ainda, que já ajuda bastante. A gente pode chamar depois a doutora para a gente conversar especificamente sobre o sono das crianças aqui na programação e outros assuntos sobre o sono, viu, doutora? Muito obrigada. Doutora Rayane por aqui, Rayane Branco, doutora, ela é especializada em sono e está participando com a gente. Deixa mais uma vez o seu contato, doutora, e muito obrigada. Eu que agradeço, gente, foi muito bom estar com vocês. Você pode me encontrar lá no Instagram, @RayaneBranco, com Y e 2 N's. Vai ser um prazer tirar qualquer dúvida que, porventura, a gente não tenha conseguido responder aqui. Alegria nossa. Muito obrigada. Raul, muito obrigada. Obrigado, valeu, doutora. Excelente, vou dormir até melhor hoje. Acho que muita gente vai dormir melhor hoje. Vou deixar um verso aqui. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos 4:8. Você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com a gente. Obrigada. Grazi Donato, 30 segundos. Ai, Deus abençoe todos. Obrigada, doutora. Programa muito bom, excelente. Vou deixar um verso bíblico, Salmo 3, 5 e 6. Eu me deito e durmo porque o Senhor me sustenta. Que Deus abençoe todos vocês. @Grazi Donato no Instagram. Um beijo e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, viu, Grazi? Querido ouvinte, até amanhã, se Deus quiser, com mais um tema bem legal. Inclusive, você pode deixar sugestões de temas aqui através do 12981510081. Você digita assim, sugestões para o Vida e Saúde. Todas as sugestões são muito bem-vindas, viu? Está chegando por aqui Patrícia Mater com o NT Notícias, informações e depois do intervalo nós temos Clube da Música. Você não vai perder, não é? Tá bom demais, é o seu programa do horário do almoço. Até amanhã, se Deus quiser. Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, 11h55. Microempreendedores individuais, os MEIs, que vendem ou compram produtos, precisam ficar atentos, porque a partir desta terça, dia 1º de abril, começa a valer um novo código na nota fiscal. É o CRT4, Código de Regime Tributário exclusivo para quem é MEI. Antes, o código usado era o CRT1, igual ao das outras empresas do Simples Nacional. Segundo contadores, essa mudança vai facilitar a fiscalização e a contabilidade. Sem o código certo, o sistema pode bloquear a emissão da nota fiscal. E o MEI ainda pode ser multado pela Receita Federal. A regra vale para quem usa a nota eletrônica, a NFE.
Quem presta serviço como cabeleireiro ou fotógrafo deve continuar usando o sistema NFSE, a nota fiscal de serviço eletrônica. O imposto continua igual, pago pelo DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional. Essa mudança agora é lei. O ICMS, imposto cobrado em produtos e serviços, vai subir de 17% para 20% em compras feitas pela internet em sites estrangeiros como Amazon, Shein e Alibaba em 10 estados do Brasil. A medida começa a valer em estados como Minas Gerais, Acre, Amapá e a maioria do Nordeste. Maranhão e Pernambuco vão ficar de fora. O objetivo é diminuir a vantagem dos produtos importados sobre os nacionais. A mudança pode aumentar em até R$15 o custo de uma compra de $50, que equivale, no dia de hoje, a cerca de R$300. A decisão é dos estados e, segundo o Planalto, o governo federal não aumentou impostos. Outras informações em 1 hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Patrícia Mater para o Novo Tempo Notícias. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. Posso pedir um estudo bíblico por carta? Claro, é só escrever qual estudo bíblico você quer e mandar a carta para a Caixa Postal 7, CEP 12-300-970, Jacareí, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 7, CEP 12-300-970, Jacareí, São Paulo. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Fê, tô com muito medo do resultado do vestibular. Acho que não fui tão bem. Maninha, você se preparou muito e estudou pro vestibular. Eu sei, mas e se eu não passar? Você fez a sua parte. E o mais importante, entregou tudo pra Deus.